Era de madrugada quando Dama Cecília deu à luz a criatura. A parteira, uma mulher de mãos firmes e olhos profundos, apenas suspirou ao secar a recém-nascida com um pano de algodão. É uma menina, disse, bem pequena, mas viva. Mas Cecília não olhou. Apenas sim a olhou. Na escuridão do quarto, uma lâmpada bruxuleante projetava sombras alongadas sobre as paredes de barro. O bebê chorava, mas não forte. Seu pranto era débil, delgado, como se já soubesse que não era bem-vindo ao mundo. "O que é isso?" murmurou Cecília, franzindo o nariz com repulsa. "Um lagarto. Uma coisa escura." A parteira abriu os olhos, surpresa. "Perdoe, senhora. É magra e demasiado escura. Que tipo de criatura é esta? Isso é um sinal de maldição, não de bênção." A parteira segurou o bebê com mais cuidado, tentando ocultar a ofensa. "Tem todos os dedos. Respira bem e seu coração bate. Está viva, senhora. Viva, e a sua." Mas Cecília não escutava. Sua testa franzida era um mar de repulsa. Essa não era a bebê que esperava. Não era a menina loira e de olhos claros que queria mostrar a seu marido, Dom Tomás de la Vega, o jovem oficial do reino que buscava subir na corte, e sua sogra, Dona Inês, uma mulher que a chamava de mula estéril a cada visita. "Que o céu me proteja", pensou. Assim, quando a parteira adormeceu exausta em um canto, Cecília se levantou, tomou a menina com mãos frias, não olhou seu rosto, apenas saiu. A aldeia ainda dormia. O som dos grilos era o único testemunho. Caminhou até o rio Ogum, suas pegadas apagadas pela neblina baixa. Ficou ali em frente à água escura que sussurrava canções de séculos. O bebê se retorcia nos trapos com um choro baixíssimo. "Você vai me destruir, eu sei", sussurrou Cecília, e sem dizer mais a soltou. O som do pano batendo na água foi tão leve que nem sequer teve eco. Não caiu nenhum trovão do céu, não se moveu nenhuma folha, apenas o silêncio. E então Cecília regressou à casa, se deitou na cama e fechou os olhos com força, prometendo a si mesma que jamais revelaria esse segredo. Na manhã seguinte, quando Dom Tomás chegou, a encontraria abraçada a um travesseiro chorando. "Ela nasceu tão enferma", soluçou. "Tão débil. Não resistiu, meu amor." Ele se ficou paralisado. "O quê?" "Eu tentei, amado. Tentei segurá-la, mas se foi", disse ela, afundando a cabeça em seu peito. "Se foi para os braços do Senhor." Dom Tomás ficou imóvel. As lágrimas lhe vieram como chuva quente. Ele gritou, bateu no chão, saiu correndo e chutou um tambor que voou pelo pátio. Os vizinhos escutaram o lamento e murmuraram. Cecília apenas chorava com técnica, porque nenhuma lágrima era verdadeira. No fundo, ela sentia um alívio terrível, um alívio que seria o veneno de sua alma por anos. Nos dias seguintes, a casa se encheu de silêncio. Dona Inês, a sogra, mais cruel do que nunca, sentava-se na varanda, repetindo: "Um bebê que morre ao nascer é um sinal. Sinal de que algo está mal com a mãe. A culpa nunca é do bebê." Cecília fingia escutar. Dizia: "É Deus, mamãe. É a vontade divina." Mas por dentro, só sentia um alívio terrível por se haver livrado da vergonha daquela filha escura e magra que arruinaria seu prestígio. Mas o tempo não é tolo. 7 anos se passaram e nada. Nenhum outro filho veio. Nenhuma barriga cresceu. Nenhuma náusea matutina. Nada. A cada visita ao curandeiro, regressava com um novo amuleto. A cada oração feita na igreja, voltava mais tensa. Até que um dia, o próprio Dom Tomás lhe disse, cansado: "Tu me mentiste. Essa menina, estás segura de que nasceu débil?" "O quê?" respondeu ela indignada. "Crês que eu mataria minha filha? Eu não disse isso. Mas o pensaste? Eu fui a que sofreu, a que deu à luz, a que chorou noites inteiras." Ele se ficou em silêncio. Ela chorou. Desta vez de verdade, não por sua filha, mas pelo medo de que a verdade, como uma sombra, a perseguisse para sempre. Dona Inês, a sogra, não a perdoava. Essa mulher tem o útero seco, atirou a bênção e agora quer colher milagres. Nunca. Na aldeia, as outras mulheres começaram a se afastar. As mães evitavam falar de filhos perto dela. Os meninos deixavam de brincar quando ela passava. Um dia, ao buscar água no poço, uma menina disse em voz alta: "Olha a mulher que perdeu a sua filha. Dizem que o rio a levou." Ou foi ao contrário. Risos, murmúrios, humilhação.
Cecília voltava a casa todos os dias com os ombros caídos. À noite, se deitava junto a Dom Tomás, que já não a tocava, e sussurrava para si mesma. E se ela tivesse vivido? Mas a ideia era engolida de imediato pelo orgulho, pelo medo, pela culpa. Só que o destino não esquece. Uma menina apareceu um dia na aldeia. Carregava folhas. Ria e ajudava os anciãos com uma cesta de mangas. Seus olhos tinham um brilho estranho, como se soubessem demasiado. Sua pele era escura como a noite e seu sorriso iluminava como o sol. Ninguém sabia de onde havia vindo, mas logo todos queriam saber quem era. E Cecília? Cecília sentiu um calafrio no momento em que a viu. Quem é essa menina? Perguntou ofegante. Não o sabemos, respondeu Dona Inês coçando o queixo. Mas olha como se parece com alguém. Cecília engoliu em seco. A menina tinha a mesma pinta na bochecha esquerda, a mesma ruguinha no queixo. E quando sorriu, o mundo girou. Isto não pode ser, murmurou. Mas era. Era a filha que ela havia abandonado, agora forte e viva. E o que viria depois disso seria a verdadeira história. Porque quando você lança uma flor ao rio crendo que se afundará, pode que o rio a leve até o jardim que a devolverá mais forte. E Cecília estava a ponto de colher a semente que semeou, não de amor, mas de crueldade. E as colheitas não escolhem estação. Cecília já não dormia. Suas noites agora eram de soluços contidos e lençóis suados. Por mais que fingisse fortaleza, por mais que caminhasse com a cabeça erguida pela aldeia, seu coração era um tambor de culpa que não parava de soar. 7 anos haviam se passado desde aquele ato silencioso, mas o rio Ogum não esquece. Então, ela começou a voltar ali. A princípio, ia em segredo. À noite, quando as lanternas da aldeia já estavam apagadas, se ficava ali de pé, em frente à água escura com os olhos cheios de lágrimas. Se me escutas, filha minha, perdoa-me. Lançava flores, às vezes folhas de bananeira com pequenos bilhetes amarrados. Mamãe se equivocou. Mamãe estava cega. Volta para mim. Não sabia por que o fazia. Talvez por loucura, talvez por esperança. Mas a verdade é que chorava de verdade, não pelos juízos de sua sogra, nem pelas bocas fofoqueiras do povo, mas pelo buraco invisível que existia dentro dela desde aquela madrugada. Ogum, Deus do rio, se tu a levaste, traga-me outra. Traga-me uma filha viva e te juro que a amarei, ainda que venha magra, ainda que venha escura. Era uma promessa, e o universo, como sempre, escutou. 3 meses depois, para espanto de todos, Cecília ficou grávida. Milagre, disseram as vizinhas. Uma bênção, gritou a pastora. O ventre se abriu outra vez, cantou a sogra, que agora até elogiava os feijões de Cecília. Dom Tomás, o esposo, se emocionou. Voltou a sorrir. Voltou a beijar a testa de Cecília a cada manhã. Mas Cecília sentia medo. A barriga crescia, mas junto com ela também a culpa. Até que o dia do parto chegou e o ciclo, como um relógio cruel, se repetiu. Era uma tarde de chuva suave. A partera, a mesma de 7 anos atrás, agora mais velha, mas ainda com mãos firmes, ajudou no parto. A bebê nasceu, respirou, chorou. Menina, outra vez, disse a parteira sorrindo. Mas se deteve. A criatura era diferente, magrinha como um graveto, com uma testa alta e uns olhos demasiado grandes para seu rosto. A pele negra como carvão, os dedos longos e esse mesmo choro débil como um assovio de passarinho. Cecília se congelou. Não, sussurrou. Senhora, está viva, sã, mas necessita cuidados. Talvez seja prematura. Necessita amor. Mas Cecília já havia retrocedido. Não, isto é uma prova. Isto é um castigo. Estás a ver isto? É tua filha. Não é minha, rosnou a parteira. Isto é um erro da natureza. Uma falha de Deus. A partera, cansada, só negou com a cabeça. Prometeste que a amarias. Te recordas? Mas a promessa se tornou pó. Naquela mesma noite, Cecília esperou. Esperou até que todos dormissem. Tomou a menina com mãos frias. Uma vez mais, caminhou até o rio. O caminho parecia mais curto, mais familiar. O vento parecia saber o que ela estava a fazer. Ao chegar à margem, duvidou por um segundo. Apenas um. Eu pedi uma filha, não isto. E deixou que o bebê se deslizasse de suas mãos. A água a engoliu sem som, sem redemoinho, sem protesto. Mas o céu,
Ah, o céu esta vez brilhou com um trovão distante, pequeno, mas presente, como uma advertência. Tu não aprendeste. Na manhã seguinte, quando Dom Tomás despertou, encontrou Cecília pálida, sentada com os olhos afundados. Onde está a parteira? Perguntou ansioso. Disse que era menina. Cecília mordeu o lábio. Não sobreviveu, meu amor. Ele se deteve. Ficou imóvel por longos segundos, depois afundou as mãos no rosto. Outra? Sim, mas nasceu viva. A parteira o disse. Sim, mas por pouco tempo. Deixou de respirar. Foi muito rápido. Dom Tomás não gritou. Não chorou como da primeira vez. Só caminhou até o canteiro de inhame recém-plantado, se ajoelhou e golpeou a terra com força. Por quê? Porque sempre nos acontece isto. Cecília quis o consolar. Mas como? O que ia lhe dizer? Perdão, amor, mas outra vez me pareceu feia e a atirei ao rio. Então ela só chorou, mas esta vez o pranto já era mais automático, mais frio. Já não sabia se era dor, medo ou só o som de sua própria ruína a se aproximar. Os dias que se seguiram foram lentos, pesados. Dom Tomás voltou a guardar silêncio. A sogra, Dona Inês, desta vez não elogiou nenhum feijão. Isto não é normal. Deus não dá e tira porque sim, disse olhando para Cecília como quem olha para uma serpente. A aldeia voltou a murmurar. Agora, com mais certeza, duas filhas mortas da mesma forma diziam: esta mulher esconde algo. E escondia tanto que já nem se reconhecia no espelho. À noite voltava ao rio. De novo chorava, lançava folhas, implorava. Mas agora o rio parecia mudo, como se dissesse: já não te escuto mais. E Cecília, pela primeira vez, começou a temer que o que viria não seria só castigo, seria vingança. O silêncio da madrugada foi quebrado por uma voz fria. Cecília, desperta. Ela abriu os olhos lentamente, tateando o colchão até encontrar o braço de seu marido. Mas não era ele quem falava. Era a sogra, Dona Inês, de pé na porta, com sua velha lanterna a tremer na mão e uma mirada carregada de sentença. Levante-se e cubra a cabeça. Temos visita. Cecília se sentou devagar, o coração a bater apressado. Lá fora, sob a sombra do coqueiro, uma mulher jovem e robusta esperava com um saco de farinha sobre a cabeça e um sorriso tímido nos lábios. Esta é Nem, disse a sogra sem rodeios. A nova esposa. Cecília sentiu que o mundo se abalava. Nova o quê? Nova esposa. Repetiu, como quem anuncia o câmbio de um tanque de gás. 7 anos, Cecília. 7 anos já tiveste. 2 filhos mortos. Nenhum vivo. E tu crês que Dom Tomás vai morrer à tua espera de que tu decidas parir algo que viva? Mamãe, murmurou Dom Tomás levantando-se envergonhado. Ainda não falamos bem com ela. Ah, fecha essa boca frouxa, Dom Tomás. Que tipo de homem vê a sua própria mãe envelhecer sem netos e fica de braços cruzados? Cecília o olhou, esperando um gesto, uma palavra, uma defesa. Mas tudo o que viu foi dúvida. Ela se aproximou, se ajoelhou aos pés de seu esposo com os olhos avermelhados e a alma nua. Dá-me 1 ano mais, só um. Se não ficar grávida, podes te casar com quantas quiseres. Mas deixa-me o tentar. Um último ano por tudo o que já vivemos. Dom Tomás a olhou. Havia dor em seu olhar, sim, mas também cansaço. No entanto, assentiu lentamente. Só 1 ano. A sogra revirou os olhos. 1 ano perdido. Mas para Cecília era um milagre a prazo. À noite seguinte, Cecília voltou ao rio. Pela última vez, pensava. Levava uma vela e uma Bíblia velha que pediu emprestada à vizinha, para o caso de as coisas correrem mal. Chorou como nunca. Atirei 2 filhas neste rio, confessou em voz alta. Fiz promessas que não cumpri, mas por favor, só uma oportunidade mais. E se vier, prometo amar o bebê. Não importa como venha. As águas se moviam lentamente como se refletissem seu coração. Tu crês que Deus ainda te escuta? Perguntou uma voz atrás dela. Cecília se virou assustada. Uma senhora de roupa simples, com olhos que pareciam ver mais além do natural, estava de pé, apoiada em um bastão de madeira. Quem? Quem é a senhora? Alguém que também se equivocou, mas que decidiu deixar de se equivocar. Estás a colher o que semeastes, filha. Mas uma má colheita pode ser podada se o coração mudar. Não sei como mudar. Então eu te vou a mostrar. Ela estendeu a mão. Cecília a tomou e ali, em frente às águas que haviam sido tumba e altar, a anciã orou. Com cada palavra, Cecília chorava mais.
Não um pranto de culpa, mas de libertação. Mataste, mas Deus perdoa assassinos. Perdoou a Paulo, perdoou a Davi, também pode te perdoar a ti. Mas como? Como me vai a perdoar? Com rendição. A mulher voltou à noite seguinte, e a outra, e a outra. Levou Cecília à igreja, lhe entregou um Novo Testamento, lhe ensinou a orar, a jejuar, a meditar nos salmos. E no terceiro mês, em frente a toda a aldeia que a olhava entre surpresa e ceticismo, Cecília baixou as águas e se batizou. As línguas afiadas da aldeia murmuravam: essa mulher agora se tornou santa. Mas no fundo sabiam que algo havia mudado. Sua mirada era outra, seu andar mais leve e seu rosto mais sereno. E então, sem alarde, sem orações ruidosas, sem profecias de rua, o ventre cresceu. Ela não o anunciou. Esperou os pontapés, esperou as náuseas. E quando já era impossível o ocultar, o revelou. Gêmeos. A aldeia ficou em choque. Olha o que o jejum e a oração fazem, exclamou um. Dona Inês, a sogra, desta vez não se riu, só começou a deixar pratos de comida mais grandes na porta. Dom Tomás voltou a sorrir e Cecília orava. Senhor, como vierem, eu os amarei. Passaram os meses. Chegou o dia. Na sala pequena e sufocante, os gêmeos chegaram ao mundo. Primeiro, uma menina pequena, delicada, rosto arredondado, olhos tranquilos, saudável, chorava com força. E o pai se emocionou. Se chamará Segan, disse comovido, porque chegou como alegria. Depois, chegou a segunda. Silêncio. A parteira duvidou. Cecília? A outra também era menina, mas estranha. Muito delgada. Sua pele tinha manchas, os olhos desalinhados, a boca torta. Chorava como um gato doente. Dom Tomás recuou. O que é isto? É tua filha, respondeu a parteira com firmeza. Só diferente. Isto é um castigo. Mas Cecília a tomou nos braços com doçura, sem medo. Não. É ela, e é minha. E é de Deus. Não importa como pareça. É minha promessa respondida. Dom Tomás desviou o rosto. Não posso olhá-la. Então não olhes. Mas não será descartada. Vai viver, vai ser amada, ainda que só seja por mim. E assim começou o novo capítulo na vida de Cecília. De um lado, Segan, celebrada, carregada nos braços, fotografada. Do outro, Sade, escondida, evitada, rejeitada. Mas Cecília a tratava com o mesmo zelo, o mesmo carinho, a mesma bênção. Mamãe te ama. Mamãe falhou com outras, mas contigo não vai falhar mais. Sade sorria, ainda que torta, ainda que estranha. Sorria como quem já perdoou antes de entender. E no céu, talvez se estivesse a passar uma página, porque o amor, ainda que tardio, ainda redime. Sade não chorava como os outros bebês do povoado. Seu choro era fino, agudo, como o de um pássaro perdido, e sua risada, quando aparecia, vinha como uma surpresa, sutil e tímida, como se pedisse permissão ao mundo para existir. Crescia em um canto da casa, numa cama improvisada com trapos velhos. Enquanto os vizinhos vinham visitar Segan, trazendo brinquedos e colares de contas, só Cecília se inclinava sobre Sade, com os olhos a brilhar de ternura. Mamãe está aqui, minha flor torta, lhe dizia, beijando-lhe a testa com o cuidado de quem sustenta um jarro de vidro rachado, mas precioso. A pele de Sade não se clareou com o tempo. Seguia manchada, com tons irregulares, e seus olhos, um mais claro que o outro, davam à sua expressão um ar de mistério que assustava os adultos e intrigava as crianças. Que coisa é essa? Sussurravam as vizinhas sob a sombra do poço. Parece que foi cozida com restos de outro bebê. Deus me livre! Exclamava outra. Isso é um castigo. Dom Tomás nunca as contradizia. Só olhava para Sade como quem vê um fantasma com forma de menina. O pai que ergueu Segan para que todos a vissem, jamais tocou em Sade. Nunca a carregou. Nunca a chamou por seu nome. Uma vez, Sade tentou correr em direção a ele com os braços estirados como galhos frágeis de uma árvore jovem. Papá, disse com voz trêmula e doce. Dom Tomás retrocedeu instintivamente, como se ela estivesse feita de fogo. Vai brincar com a tua mãe, Sade! Cecília observava, dividida entre a raiva e a resignação. É tua filha? Tenho uma filha. Está ali fora a brincar com a pipa nova. Aquela não é minha. Sade escutava. Sempre escutava, mas nunca se queixava. Em vez disso,
Encontrava consolo onde o mundo não a rejeitava, na natureza. Desde muito cedo, Sade mostrava uma fascinação pelas árvores, o vento, os sons dos pássaros e, sobretudo, o rio. Passava horas sentada na margem com um caderno que Cecília lhe havia dado, feito de restos de papel e uma capa de plástico. Com carvão, desenhava curvas, folhas, peixes e, sobretudo, o rio. O rio era seu refúgio, seu conselheiro, seu espelho. Mamãe, o rio sussurra, dizia uma manhã enquanto desenhava peixes sorridentes. Me chama pelo meu nome. Me diz que conhece a minha história e que me ama, ainda que eu seja feia. Não és feia, filha minha. És diferente como a lua cheia. Tens uma beleza que só aparece quando os demais se escondem. Sade sorriu. Segan, o irmão gêmeo, crescia formoso, alto, forte, sorriso amplo, voz firme. O povo o adorava. As senhoras mais velhas o chamavam de príncipe, mas Segan era diferente. Mamãe, por que se riem da Sade? Perguntou um dia ao ver um grupo de meninos a gozar com sua irmã. Porque seus olhos ainda estão cegos, respondeu Cecília, a lavar roupa. Mas os teus, filho, devem ver mais além do rosto. E ele via. Cada vez que gozavam com sua irmã, Segan aparecia, não com gritos, mas com firmeza. Se gozarem com ela outra vez, direi ao meu pai que vocês roubaram goiabas da horta do pastor. Os meninos recuaram, mas no fundo, Segan também se perguntava. Uma noite, depois que todos dormiram, se aproximou de sua mãe. Mamãe, posso te perguntar algo sem que fiques triste? Podes, meu amor. Por que Sade é tão diferente de mim se somos gêmeos? Cecília respirou fundo. Porque às vezes Deus manda a beleza por dentro e demora um pouco mais a trazer por fora. Mas quando chega, é mais formosa do que tudo. Segan o aceitou. Era um menino ao fim e ao cabo, mas no fundo algo lhe dizia que a história de sua irmã era mais profunda do que sabiam. Sade falava pouco, mas pensava muito. Quando as risadas se voltavam contra ela, sorria. Quando os adultos desviavam o olhar, ela o sustentava. Quando alguém dizia, que horror, ela respondia, amém. Não fazia birras, não chorava em público. Quando estava triste, desenhava e seu caderno, com o tempo, se converteu em um diário de emoções. Um dia, desenhou a duas meninas, uma com tranças a sorrir, rodeada de amigos. A outra de pele manchada, sentada na margem de um rio, sustentando uma flor. Quem são? Perguntou Segan. Eu, e quem eu quero ser. Mas tu já és melhor do que isso. És a melhor irmã do mundo. Ela abraçou Segan com força. Era o único abraço que o mundo não rejeitava. Na escola, Sade aprendia rápido. Era inteligente, ágil, com memória fotográfica, mas os apelidos eram mais velozes do que qualquer resposta correta. ET, monstrinha, máscara do bosque. Os professores tentavam os conter, mas o desprezo crescia como uma erva. Um dia chegou um novo professor. O Sr. Bancole, delgado, com lentes enormes e sapatos rotos, viu Sade sentada no canto, sozinha. Alguma vez pensaste em pintar? Não tenho tinta, respondeu ela. No dia seguinte, ele trouxe tintas usadas, pincéis gastos e um cavalete feito com restos de madeira. Quero ver o que tu vês, Sade. Ela pintou o rio, e o rio era formoso, azul e dourado, com árvores altas e uma menina sentada na margem com asas nas costas. Quem é ela? É Sade, quando o mundo deixar de rir-se. Bancole sustentou a pintura como se fosse uma relíquia. Tens algo de especial. Não o escondas nunca. Cecília, a ver tudo isso, sabia que estava a colher um milagre. A filha rejeitada agora enchia a casa de cor. Apesar do desprezo de seu marido, apesar do desprezo do povo, Cecília não retrocedia. Um dia todos verão quem tu és, mas ainda que não o vejam, eu já o vejo. E Sade, com voz baixa, respondeu, eu também te vejo, mamãe. E és a mais bonita do mundo, ainda que chores em segredo. Foi então quando Cecília entendeu que sua filha era a luz, ainda que o mundo a chamasse de sombra. O tempo passava como os ventos do Harmatã, seco, persistente, às vezes nostálgico. Sade, agora com quase 22 anos, havia se tornado uma mulher discreta, de gestos suaves e mirada atenta. A um conservava os traços incomuns da infância, a pele manchada com padrões indecifráveis, os olhos assimétricos que às vezes brilhavam como âmbar, e outras se escureciam como o rio. Era adulta, sim,
Mas as perguntas dentro dela só haviam crescido. Por que seu pai ainda a tratava com tanto silêncio? Por que alguns anciãos sussurravam ao a ver passar? E por que o rio? Porque o rio sempre parecia a chamar como se conhecesse seu nome desde antes de nascer. Uma noite, quando a lua estava cheia e alaranjada, Sade teve um sonho estranho. Estava na margem do rio, mas não estava sozinha. Duas meninas, iguais a ela, pele manchada, cabelo ralo, olhos intensos, estavam dentro da água até a cintura. Sorriam, mas era um sorriso triste. Uma delas estendeu a mão e sussurrou: "Vem, Sade, és parte de nós." Sade tentou gritar, mas sua boca não se abria. O vento sussurrava entre as folhas: "Filha da água, filha do arrependimento." Despertou com o rosto molhado, não de suor, mas de lágrimas. Cecília veio a correr. "Sade, o que se passa? Estás enferma?" "Não o sei, mamãe. Sonhei com o rio. Havia duas meninas a me chamar." O rosto de Cecília empalideceu. Por dentro, seus ossos se gelaram como se o rio houvesse entrado em sua alma. "Foi só um sonho, filha minha. O rio guarda segredos, mas estás a salvo aqui comigo." Mas não o estava. Na aldeia, Segan era o orgulho do povo. Se casou com Irete, uma jovem bondosa e encantadora. A cerimônia foi formosa. Sade dançou, sorriu, aplaudiu. Por fora, tudo parecia normal, mas por dentro, algo começou a corroer seu coração lentamente. A solidão. Os jovens da aldeia ainda a olhavam com medo ou repulsa disfarçada. Sade fingia não notar. Havia aprendido a rir em silêncio, a fazer piadas sobre si mesma, a converter a dor em desenhos e poesias. "Ainda não apareceu ninguém para essa filha tua?" Perguntavam as vizinhas a Cecília. "É boa moça, mas já sabes, não? Esses olhos." Cecília sorria de lado, mas sua culpa era um poço profundo que fingia haver tampado. Não sabia que o poço ainda estava cheio, e cada lágrima de Sade era uma gota mais que transbordava. Os domingos, mãe e filha regressavam juntas do mercado. Cecília fazia questão de buscar Sade. "Mamãe, já sou adulta, sabias? E eu já sou velha, sabias tu?" Respondia Cecília com um sorriso brincalhão. Enquanto caminhavam entre as casas de barro, a gente as olhava com um respeito contido. Sade era conhecida por sua gentileza. Sabia o nome dos meninos, ajudava as anciãs a carregar seus bidões, tratava inclusive os bêbados com palavras amáveis. Mas ela sentia como se fosse um quebra-cabeças mal montado, como se lhe faltasse uma peça essencial da alma. Uma tarde, Cecília encontrou Sade sentada na margem do rio outra vez, a desenhar em seu caderno velho. "Sabes, mamãe, às vezes sinto que há algo neste rio que me pertence." Cecília se deteve. O vento arremolinou umas folhas secas ao redor. O som da água parecia mais alto do que o normal, quase como um grito sufocado. "Que queres dizer com isso, filha?" "Não o sei, mas quando estou aqui não sinto medo. Sinto nostalgia de algo que nem sequer recordo." Cecília se sentou a seu lado, guardou silêncio um bom bocado. Depois disse: "O passado é como o rio. Ainda que pareça tranquilo na superfície, sempre há correnteza por baixo. Às vezes é melhor não se submergir." Sade olhou para sua mãe. "Estás a me ocultar algo?" "Não", respondeu demasiado rápido. Sade não insistiu, mas seus olhos disseram: "Eu sei que sim." As noites seguintes foram ainda mais inquietas. Os sonhos se repetiam. Às vezes, as meninas do rio choravam, às vezes gritavam. Uma noite, Sade despertou a gritar seu próprio nome. "Sade!" Cecília correu para ela. "Estás assustada?" "Não, mamãe. Creio que ela sou eu. Todas somos eu." Cecília já não podia mais. A dor crescia em sua garganta como espinhos. Na manhã seguinte, foi sozinha à igreja da aldeia. Se sentou no banco mais ao fundo e começou a chorar. "Pastor", disse, "cometi um pecado que me afoga desde há mais de 20 anos. Eu atirei a minha filha ao rio, não uma, mas 2 vezes, porque pensei que eram feias, que me envergonhariam." O pastor, sem a interromper, pôs uma mão sobre seu ombro. "E ainda assim, ele te deu uma terceira oportunidade com Sade. Mas ela está a recordar. Sonha com elas. É como se o rio quisesse se cobrar. Talvez o rio não se cobra. Talvez só devolve." Cecília voltou a casa em silêncio. Viu Sade sentada na varanda a costurar a manga de sua blusa rasgada. A observou como se a visse pela primeira vez. "És formosa", disse.
Sade riu. Agora me dizes sempre. Sempre o cri. Mas agora o vejo com os olhos da alma. Sade não o entendeu, mas sentiu algo. A semana seguinte, Cecília escreveu uma carta. Minha filha Sade, tu não sabes de onde vens, mas necessitas sabê-lo. Antes de ti houve duas, também minhas filhas, também tuas irmãs. As atirei ao rio porque eram diferentes, porque eu estava cega. Tu és o milagre que Deus me deu para me ensinar a ver. Perdoa-me, ainda que nunca tenha a coragem de o dizer em voz alta. Mamãe guardou a carta dentro da Bíblia, no livro de Provérbios. Mas o vento do povoado era teimoso, e o rio também. Os dias começaram a escurecer mais cedo. A leveza que Sade e sua mãe cultivavam havia se desvanecido. Agora, a cada tarde, Cecília inventava desculpas. Ai, hoje não posso ir te buscar, filha. Vou visitar a tia Lara. Mas, mamãe, já foste ontem e anteontem. Aquela mulher, a do lenço, quem é? Cecília o negava. As noites eram ainda mais inquietas. Os sonhos se repetiam. À vez, as meninas do rio choravam. Uma noite, Sade despertou a gritar. Mamãe, creio que ela sou eu. Todas somos eu. O rosto de Cecília empalideceu. Na manhã seguinte foi só a igreja. Pastor, cometi um pecado que me afoga. Eu atirei a minha filha ao rio, não uma, mas 2 vezes, porque eram diferentes. O pastor pôs a mão sobre seu ombro. Talvez o rio não se cobra, talvez só devolve. Cecília voltou a casa em silêncio. És formosa, disse a Sade, mas agora o vejo com os olhos da alma. Sade não o entendeu, mas sentiu algo. Cecília escreveu uma carta contando toda a verdade e a guardou dentro da Bíblia. Mas o vento do povoado era teimoso e o rio também. Uma tarde bochornosa, Sade estava a terminar de guardar os últimos cachos de bananas em seu posto quando viu a 2 mulheres a caminharem lado a lado, discretas, vestidas com telas floridas, mas com um ar inquietante, porque ambas tinham seu rosto. Era como se estivesse a olhar num espelho partido. A uma, com os mesmos olhos e as mesmas manchas. A outra, de expressão firme, de queixo forte. Sade se ficou paralisada. O balde caiu de suas mãos. A outra a olhou com um susto que parecia gritar. Depois se aproximou. Somos as tuas irmãs, disse. Nascemos antes de ti, em épocas diferentes. Também fomos atiradas ao rio. O mundo de Sade se desmoronou em silêncio. As lágrimas caíam sem que ela as notasse. Mas ela me ama. Te ama agora, disse a irmã com amargura, depois de que Deus a partiu por dentro. Mas o amor que nasce da culpa não apaga o abandono. Naquela cabana simples, Sade chorou como nunca antes, mas por primeira vez, não chorou sozinha. Os dias seguintes foram como um doce segredo. Sade se encontrava com suas irmãs em um claro perto do rio. Riam, cantavam, às vezes bailavam, falavam da infância, do que sofreram, do que sonhavam. Sade se sentia viva, vista, completa. Eu pensava que era um erro, disse em um dos encontros. Não, respondeu a irmã. Tu és a parte que nos faltava. E mamãe, ainda não estamos prontas para isso. Mas algum dia, começou Sade. Talvez, respondeu a irmã. Mas por agora deixa que a verdade cresça em silêncio, como a raiz do árvore. Sade assentiu e olhou para o rio, o mesmo rio que um dia quase foi sua tumba. Agora era um ponte entre passados partidos. E ela o sabia. O tempo da verdade ainda chegaria, mas até então, tinha algo que nunca pensou que teria: família. Naquela noite, Cecília abriu a porta e viu sua filha Sade parada no alpendre com os olhos úmidos, mas o rosto sereno como nunca. Mãe, começou a dizer com calma que doía mais do que qualquer grito. O sei tudo. O jarro de água que Cecília levava caiu, se partindo. Seus joelhos cederam. Não pode ser. Sim, nos atiraste ao rio como se fôssemos cascas podres de inhame. Cecília caiu de joelhos. Sade, por favor, não. Eu era jovem, tonta. Estava tão envergonhada. Então escolheste o orgulho, disse Sade. E agora estás a colher o silêncio. Cecília se arrastou até os pés de sua filha. Perdoa-me por tudo o que fiz. Sade a abraçou. Te perdoo, mamãe. Não por ti, mas por mim. Naquele abraço, 2 gerações de dor se encontraram, onde o pranto já não era castigo, mas alívio. Mas a vida é cheia de voltas.
O pai de Sade descobriu a verdade. Três filhas e me fizeste enterrar a uma em nome da mentira. Não suporto a uma, a rara, a que me envergonhava. E agora são 3. Ele se foi, abandonando-a. Cecília perdeu tudo. O esposo, a reputação, o lar. Mas o que mais a doía era ter perdido a confiança de suas filhas. As 3 irmãs se despediram em uma tarde nublada. "Estás segura?" perguntou Cecília com a voz gasta de tanto chorar. "Sim, já é hora. Preciso encontrar quem eu sou longe de tudo isto." Sade a abraçou. As 3 irmãs desapareceram pelo caminho de terra. E Cecília se ficou no alpendre, com as mãos trêmulas e os olhos secos, porque as lágrimas já se haviam esgotado. Nos meses seguintes, a casa se tornou um eco. O espelho do quarto estava coberto com uma tela porque Cecília já não suportava se olhar. Mas as cartas começaram a chegar. Não todos os dias, mas o suficiente para manter a esperança viva. "Ainda me chama mamãe", murmurava Cecília. "Ainda me ama." O tempo passou. A casa se tornou um jardim, e Cecília, uma mulher de rugas finas, mas não de ódio. Eram rugas de espera, de oração, de esperança silenciosa. Aquela tarde, o céu estava alaranjado como uma tela. Cecília recolhia flores para um ramalhete. De repente, ouviu 3 vozes ao mesmo tempo. "Mamãe." A cesta caiu ao chão. Os olhos não podiam o crer. Sade, Kemi, Adeola. As 3 ali, vivas, formosas, fortes. "Jesus!" gritou Cecília, levando as mãos à cabeça. "Hoje sim que morro." "Não, mamãe", disse Sade, a sustentando. "Hoje não morres. Hoje renasces." Os vizinhos, a correr, encontraram a 4 mulheres ajoelhadas no alpendre, abraçadas, chorando, rindo, orando. "Senhor", repetia Cecília, "não o mereço, mas tu o fizeste. Cometeste erros, mas a mulher que os cometeu morreu no batismo", disse Kemi. "Aqui está, aqui agora é nossa mãe em Cristo. Te perdoamos, não por tua insistência, mas por sua misericórdia", acrescentou Adeola. A partir desse dia, a casa voltou a ter risos. As comidas voltaram a se fazer em panelas grandes. Cecília se permitiu ser avó de coração para os filhos de Segan. Sade cuidava do jardim com sua mãe. Kemi liderava um pequeno grupo de estudo bíblico na aldeia. Adeola ensinava costura a meninas que haviam sido rejeitadas por suas famílias. Segan, o irmão protetor, se converteu em pastor do lar. Cecília nunca mais chorou por solidão. Chorava de gratidão. "Por que crê que Deus permitiu tudo aquilo?" perguntou Sade uma noite. "Porque ele queria escrever uma história que ninguém pudesse contar sem falar do perdão." E as filhas sorriram. A história de Cecília e suas filhas nos ensina que, ainda que tomemos decisões terríveis no passado, o arrependimento sincero pode abrir o caminho para o perdão, a restauração e o amor. O passado pode doer, mas Deus pode o curar. E o perdão sempre é mais poderoso do que o ódio. Se esta história tocou o seu coração, deixe seu amém nos comentários e conte-nos de que país está a ver-nos. E se chegou até o final, escreva a palavra redenção nos comentários. Assim, saberemos que faz parte dos que acreditam que as segundas oportunidades são possíveis.